Bom, bem-vindas ao módulo de metas. Agora o conteúdo vai ficar mais denso, né? Como que eu trabalho com metas? Como que eu descubro quanto eu tenho que vender para alcançar os meus números? Bem-vindas à maturidade. Vamos lá. Eu coloquei esse ponto de interrogação aqui. Ai, gente, deixa eu segurar aqui. Para justamente a gente começar a falar sobre metas. O que eu preciso aqui? Duas coisas. Eu posso calcular a minha meta pela mão de obra, tá? Pela mão de obra. Ou eu posso calcular a minha meta pelo faturamento. Eu vou explicar as duas formas. Então, eu posso calcular pela mão de obra ou pelo faturamento. Eu vou indicar que tu, a partir de agora, esteja com papel e caneta na mão e vá anotando tudo que eu falar, mesmo que num primeiro momento não faça sentido. Porque no final, né, depois que tu entender o processo todo, vai fazer sentido. Mas pode ser que durante a explicação alguma coisa fique confusa. Se tu estiver anotando certinho exatamente o que precisa somar com o que, no final vai fazer sentido, tá? Para quem nunca calculou uma meta, isso aqui pode causar duas coisas, tá? Isso aqui pode te dar um rumo e tu conseguir realmente enxergar o que tu precisa fazer e como conduzir o teu negócio. Isso aqui pode te causar um pouco de medo, porque às vezes tu vai olhar isso aqui e diz, nossa, né? Pode te assustar, mas pra tudo tem jeito, tá? Se tu sentir medo do resultado, não deixa isso te travar, tá bom? Vamos lá. Deixa antes eu explicar uma coisa aqui para ficar bem clara, tá? Tudo parte, todos os nossos cálculos, eles partem da produção, do tempo que tu levou para produzir uma peça. Então, se tu colocou no teu cálculo que tu leva 1 hora para produzir uma peça, tu precisa levar 1 hora para produzir a peça. Tá? Tu não pode ficar te sabotando e aí, calculei que vou levar 1 hora para fazer a peça, mas eu levo 1h30, 2 horas, porque se tu fizer isso, no final não vai ter adiantado de nada fazer conta, tá? Tu não vai alcançar o teu salário, tu não vai alcançar o que tu precisa para bater as tuas metas, tá? Então, se por acaso tu colocou lá que tu leva... eu não sei, Carla, não sei quanto tempo eu levo para fazer uma peça. Coloca um cronômetro, tá? Pelo menos as próximas 2, 3 peças que tu fizer, coloca o cronômetro para tu saber, né, a média de tempo que tu leva para tu conseguir colocar nos teus custos. E se tu perceber que tu colocou, cara, no teu custo que tu leva 1 hora para fazer a peça, e aí tu vai lá cronometrar e tu percebe que tu sempre leva mais de 1 hora, cara, eu coloquei 1 hora, mas eu levo 1h30, eu não consigo fazer em menos de 1h30. Tu vai ter que recalcular o teu preço. Tá? Tu precisa ajustar o preço dessa peça para o tempo de 1h30, porque senão não adianta nada fazer conta, tá? Eu espero que realmente tu assuma essa responsabilidade contigo mesmo e com o teu negócio e faça todos os ajustes que tu precisa para tu poder dizer, né, que consegue bater as tuas metas, receber o teu salário, tudo certinho que tu precisa. Vamos calcular agora, precisava fazer essa observação. Bom, a gente nos nossos cálculos de precificação, colocamos, né, como exemplo um salário de R$ 1.500. Aqui tu vai usar o valor que tu achou. Então, já vou anotar aqui, ó, salário. Eu vou usar o do exemplo. Todos os números que eu vou usar aqui vão ser os do exemplo, mas tu vai colocar exatamente o teu número aqui. A gente achou também no exemplo que nossos custos fixos é R$ 1.125. De custos fixos do negócio, tá? Então, eu tenho aqui só de salário e custos fixos o valor, é que eu fiz essa conta, de R$ 2.625. Então, só para cobrir custos fixos e salário, eu tenho que vender 2.625, tá? E a gente ainda precisa adicionar mais valores aqui. Então, como é que fica
A fórmula, tá? Vou anotar aqui embaixo. Vai ser mão de obra, anota aí. Mão de obra, isso aqui é o que tu vai usar para fazer as tuas contas. Mais custos fixos vai ser igual a X, tá? Que é esse primeiro valor que a gente encontra aqui. Depois eu vou pegar X, que é esse valor aqui que a gente achou da soma dos dois, e eu vou dividir pela minha margem de lucro, se eu estiver fazendo o cálculo reverso, tá? Então, isso aqui é para o cálculo reverso. Se eu decidir que toda a minha margem de lucro vai ser com cálculo reverso, eu vou dividir pelo cálculo reverso. Ou então eu vou pegar X e vou colocar mais a minha margem de lucro, se eu estiver fazendo com a margem simples. Vai anotando, tá? Porque vai parecer muita coisa assim se tu ficar só assistindo. Então, aqui, achei esse número aqui, 2.625. Eu tenho dois caminhos. Ou eu vou dividir pela minha margem de lucro, se for cálculo reverso. Por exemplo, tá? Se a minha margem de lucro for 50%, como vai ser um dos exemplos aqui, eu vou dividir, aqui embaixo eu vou dividir por 0,5, aqui ó, vai ser 0,5 para eu achar o meu próximo número aqui. Se a minha margem de lucro for simples, eu não estou pagando nenhuma taxa, não estou incluindo nada, vai ser mais 50%, que eu vou usar aqui, tá? Então isso aqui a gente vai para o próximo nível. Agora, se tu usar a margem de lucro simples, no valor final do teu faturamento, tu vai ter que colocar o cálculo reverso sobre as taxas. Decidiu usar a margem de lucro simples aqui, lá no final tu vai ter que pegar, eu vou explicar de novo isso, tu vai ter que pegar o teu valor total e ainda fazer o cálculo reverso sobre as taxas. Por exemplo, se tu vende tudo por loja, tá? Eu acho que é um hábito que a gente tem que começar a fazer. Vender tudo ou por aplicativo, né? Ou tudo pelo Mercado Pago, ou tudo pelo PagSeguro, ou tudo pela nossa loja do Elo7. Enfim, depois a gente até pode abordar um pouco essa questão na aula ao vivo, se for de interesse de vocês. Mas ela não é necessariamente o assunto do curso. Vamos dar o próximo passo. Eu decidi que eu vou fazer direto com o cálculo reverso com a margem de 50%, que é o que eu uso, tá? Então, eu vou pegar o meu número lá, que eu tinha que somar? Mão de obra, mais custos fixos do nosso exemplo, deu R$2.625, tá? Eu vou pegar esse valor, 2.625, eu vou repetir muito para que isso fique muito didático, tá? Para que possa ficar um pouco mais simples de entender. E eu vou dividir, então, pela minha margem de lucro, que vai ser 0,5, porque eu estou levando em consideração uma margem de lucro de 50%. Eu vou ter aqui o valor de R$5.250. Só que até agora, eu só estou falando de margem de mão de obra, custos fixos e margem de lucro. Nesse valor, eu tenho que acrescentar os materiais, que ainda não apareceram aqui na nossa conta, tá? Materiais, ele é um valor variável, ele não vai ser um valor fixo. Porque depende muito da encomenda que eu estou fazendo. Depende muito da encomenda que eu estou fazendo, se eu vou gastar mais ou menos de material. Então aqui, eu aconselho que tu faça uma média, tá? De 3 meses, pelo menos. Depois, quando tu criar o hábito de fazer o acompanhamento do teu fluxo de caixa, que tu souber mês a mês quanto tu tá gastando de material, tu refaz esse cálculo com a tua média, tá? Eu
por tudo que eu já calculei e tudo que eu já ajudei as minhas alunas a calcular, isso aqui fica sempre mais ou menos 30% do faturamento, tá? Mais ou menos 30% do faturamento é o que a gente gasta de material. Então eu vou pegar esse valor aqui, tá? Que foi mão de obra mais custos fixos dividido pela minha margem de lucro, ou se for a margem de lucro simples, eu vou botar mais a minha margem de lucro e vou achar esse valor. Eu vou pegar esse valor e vou adicionar 30%, que é a média dos materiais, tá? Então, como é que vai ficar? Primeiro, margem de lucro mais custos fixos, eu vou ter X, tá? Que é esse valor aqui. Depois eu vou ter X mais a margem de lucro. E aqui eu vou pôr a margem de lucro entre parênteses, porque aqui pode ser a conta de dividir, tá? Eu só estou dizendo que esse valor aqui é o valor de X, já acrescentando a margem de lucro. E aí eu vou ter aqui Y, vamos colocar, tá? Em cima de Y eu vou colocar os meus 30% de material. Eu vou te aconselhar a reassistir essa aula, pausar, anotar, já ir fazendo as contas, porque quando tu for fazendo as contas, as coisas vão clareando um pouco mais. Esse é um conteúdo mais denso, né? É um conteúdo para quem quer fazer acontecer mesmo. E é por não saber isso aqui que muita gente não consegue sair do lugar com o seu negócio. Vamos lá. Então, eu tinha 5.250 e eu vou adicionar aqui mais material, né, que é lá 30%, porque ele é 30% do faturamento, tá? Mais ou menos, sempre. Eu tô usando esse valor como referência, pode começar calculando com esse valor de referência, mas depois que tu estiver fazendo acompanhamento do teu fluxo de caixa, tu volta aqui e coloca o teu número, a média, que, vamos supor que tu gasta R$800 em média de material, tu achou esse número aqui. Aí tu volta aqui e coloca mais R$800, e daí pode tirar o percentual. Só tô fazendo a conta com percentual porque provavelmente tu ainda não sabe esse valor, tá? Então vamos lá. Aí eu cheguei a um valor aqui de R$6.825. Essa aqui é a minha meta do mês, com 50% de lucro. Essa aqui é a minha meta do mês, com 50% de lucro. Qual é o mínimo que eu tenho que vender por mês para não ficar no prejuízo, só para empatar, tá? Eu vou pegar os 6.850, 6.825, e aí eu vou tirar, né, vou fazer menos 50%, que aqui eu tô tirando a minha margem de lucro do valor total do faturamento, e eu vou ter um valor igual a 3.412 com 50. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que vender para pagar o meu salário, os meus custos e o meu material. Olha aqui, tu vai ver que o material, ele é, olha aqui, vamos fazer a conta aqui do material. Deixa eu ver se eu fiz essa conta. Tu vai pegar os 3.412, eu fiz a conta aqui dessa, e aí tu vai tirar, vai diminuir
os 2.625, que isso aqui é o quê? Mão de obra mais custos fixos, tá? Vai pegar esse valor aqui menos o valor do faturamento, menos a margem de lucro, vai pegar esse valor aqui que é a tua meta mínima, tá? Vamos chamar isso aqui de meta mínima. Que é só para manter o teu negócio funcionando isso aqui, tá? Eu tenho de material aqui, eu tenho 787,50. Então, investindo R$787 em material mesmo, matéria-prima, com uma margem de 50% de lucro, eu consigo produzir, ter um faturamento em cima desse valor de investimento de material de 6.825. Então, mais ou menos, né? Claro que vai depender da tua margem de lucro. Mas essa aqui, ó, com a margem de 50%, óbvio que com esses números do exemplo, tá? Por isso que tu vai ter que fazer os teus cálculos, porque eu não sei quanto é a tua mão de obra, eu não sei quanto deu os teus custos fixos, eu não sei se realmente tu vai trabalhar com a margem de lucro de 50%. Então, tua meta mínima aqui seria de 3.412 com 50, e a tua meta de faturamento para garantir a tua margem de lucro de 50% do teu negócio de 6.825. Isso aqui, claro, como tu tem 50% de margem de lucro, o dobro disso aqui vai ser lucro, né? Vai ter 3.412 para pagar tua mão de obra, teus custos fixos, retornar material e sobrou mais 3.450 para tu investir no teu negócio. Parece muito, mas a hora que tu entra para, eu preciso construir capital de giro, eu preciso investir em equipamentos, eu quero fazer o meu negócio crescer, e aí tu começa a dividir essa margem de lucro para suprir algumas questões e ela acaba não sendo tanto. Claro que depende muito do nível que tu tá no teu negócio, né? Quanto tu quer investir, às vezes tu precisa investir mais, às vezes precisa investir menos. Ai, Carla, eu vou entrar aqui numa questão que não é exatamente o valor do... como é que eu vou vender R$6.825 por mês, Carla? Socorro! Eu vendo mais que isso, tá? Mas socorro, vamos lá. Minha margem de lucro... Cara, se tu pegar da tua margem de lucro aqui, que vai ser 3.100... e tu investir isso aqui, investir R$1.000 em anúncio por mês no Facebook, no Instagram, tu vende isso. E vende até mais. Tu investir R$1.000 por mês de anúncio. Mas as pessoas não querem investir em anúncio, porque elas não têm planejamento, elas não têm margem de lucro, elas não têm nada no negócio delas. Então, quando a gente fala, investe R$1.000 em anúncio, né? Investe R$1.500 numa campanha de vendas, faz investimento. Cara, se tu investir isso aqui, tu vende muito mais que isso. Tu vende. Se tu souber fazer, claro, né? Não é também de qualquer jeito, não é só pagando impulsionamento, aí entra uma outra questão, mas eu posso vender isso tranquilamente se eu manter a minha margem de lucro, se eu tiver uma meta de investimento. Então é um outro jogo, né? Eu paro de depender da sorte, mas vamos lá. Eu também fiz a simulação aqui com 30% de margem de lucro. Só vou mostrar essa simulação aqui que eu fiz com 30%. Eu vou pegar, então, mão de obra mais custos fixos, que vai ser os 2.000, no meu caso aqui do exemplo, 625. Vou dividir por 0,7, que isso aqui é o reverso de 30% de lucro, né? E aí eu vou ter aqui um valor de 3.750. Aí eu vou pegar 3.750, vou colocar mais 30% que é do material e vou ter uma meta de R$4.875 de vendas por mês, tá? Então aqui, ó, minha meta baixou de 6.825 para 4.875 porque eu diminuí a minha margem de lucro. Então,
De repente, tu começa a vender, mas aqui a minha meta mínima continua sendo os 3.412,50, tá? Isso aqui continua sendo a minha meta mínima. Esses 3.412,50, se eu vender menos do que isso, com 1.500 de salário, 1.125 de custos fixos, mais o material que eu preciso repor, se eu vender menos do que isso, eu tô pagando para trabalhar. Então, claro, eu tenho a minha meta mínima, mas eu tenho a minha meta para bater com a margem de lucro que eu estipulei também, né? E aí, se eu vender acima de 4.875, eu tô no lucro. Na questão, tô no lucro assim, tô ganhando ainda mais do que a minha meta. Superei a meta, no caso. Então, é isso. Não é uma aula simples, é uma aula que deve ter dado um baita nó na cabeça de vocês, mas refaz esses cálculos, porque tu vai achar o valor da tua meta mensal, acha aí o valor da tua meta mensal, opa, pra gente poder ir para a próxima aula agora, que é a meta diária, né? Meta mensal. Tu vai achar esse valor pra gente ir poder calcular a meta diária. Aí na meta diária a gente vai abordar um pouco mais também a questão sobre a produção, pode ter uma meta pelo faturamento, pela mão de obra, né, que aí vai bem na produção mesmo, ou tu pode ter a meta diária pelo faturamento também e saber como é que tá indo o teu negócio, poder acompanhar isso, tá? Então na próxima aula a gente vai calcular a meta diária.